Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas. Hoje é a 10ª aula e vamos conversar um pouquinho sobre associação de ideias. Dentro das habilidades cognitivas, aprendermos a associar as ideias é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Parece simples, e é, só que exige muita prática, exige muito desenvolvimento. Tudo que a gente pensa, todas as ideias que a gente tem, todos os nossos pensamentos, a tendência é nós correlacionarmos com algumas coisas. Você pensa numa cor, você pensa numa fruta, você pensa numa árvore e cada uma dessas coisas vão se associando às outras. Cada um desses elementos tem sua carga emocional também. E o nosso cérebro vai configurando suas sinapses a partir de uma ideia após outra, de um pensamento após outro que vão se associando. Mas o que isso tem a ver com o aprendizado? Isso tem a ver com o aprendizado no seguinte: se nós aprendermos a associar melhor as ideias, a correlacionar melhor as ideias, a integrar, a unir, interagir essas ideias, nós vamos conseguir ampliar a nossa compreensão sobre o que estamos estudando e, principalmente, vamos poder criar ideias novas sobre aquele assunto que nós estamos vendo. Parece isso muito teórico, mas eu vou colocar coisas práticas para vocês entenderem como isso pode ser feito. Vamos entender que a associação de ideias é uma estrutura de pensamento que associa, que correlaciona, une, integra fatos, conceitos e ideias distintas, visando uma melhor compreensão de determinado assunto. Ou, como eu disse, criando ideias originais. Mas vamos lá. Associar ideias é combinar informações para gerar uma ideia nova ou para compreender uma situação. Repetindo, para vocês fixarem esse conceito. A capacidade de associar ideias, quanto mais você desenvolve essa capacidade, mais você vai se sobressaindo cognitivamente. Associar ideias leva você a ver o que todos viram, mas pensar sobre o que ninguém pensou. Os grandes gênios da humanidade, os grandes criadores, as pessoas que criaram coisas novas e originais, todas elas têm uma capacidade de associação de ideias muito, muito acima da média. Um outro elemento importante no processo de associação de ideias é a imagística, que tem a ver com a nossa imaginação. Mas não é aquela imaginação do sonho, do delírio, do devaneio. É a nossa capacidade de analisar um objeto por vários pontos de vista, por vários ângulos diferentes, correlacionar esse objeto com diversas coisas, elevando o nível de sofisticação do nosso raciocínio sobre aquele assunto. Um objeto pode evocar outro e assim sucessivamente. Vamos sair um pouco da teoria e vamos para coisas práticas. Vamos lá. Você consegue pensar, esse é um teste aplicado no mundo inteiro, por incrível que pareça. Esse é um clipe de papel, simples, e você entra às vezes numa empresa e a pessoa te coloca um clipe em cima da sua mesa, você está fazendo um concurso para uma entrevista para ser um funcionário daquela empresa. Eles te colocam clipes em cima da mesa e te dizem assim, olha, estou marcando aqui no relógio 5 minutos. Com quantas coisas você é capaz de relacionar esse clipes? Coisas que sejam coerentes com o clipes. Você vai dizer, puxa, em 5 minutos eu consigo pensar no clipes para colocar folhas de papel, prender folhas de papel juntos, eu consigo abrir o clipes e colocar para tirar o chip de um aparelho de telefone celular, eu consigo usar o clipes para prender determinados objetos, eu consigo usar o clipes para separar páginas de livro, eu consigo pensar em utilidades do clipes e associação do clipes com outras coisas, consigo associar o clipes com um metal do qual é feito o clipes, ou plástico dele pode ser feito. Eu consigo então associar o clipes com a sua utilidade, com a sua funcionalidade, com a sua estrutura de fabricação. Eu consigo pensar em coisas que se relacionam a um clipe de papel. Você vai dizer, tá aí tudo bem, todo mundo consegue. Sabe qual é a média no mundo hoje, em 5 minutos, quantas coisas uma pessoa consegue associar a um clipe de papel? Você tem ideia? A média mundial é 20. Uma pessoa com grande capacidade de imaginação e associação de ideias, que tenha bem desenvolvida a sua habilidade cognitiva de associar ideias e a sua capacidade imagística, consegue fazer, em 5 minutos, associar o clipes com 100 coisas diferentes. Todas coerentes, todas racionalmente ligadas ao clipes. Há grandes criativos da humanidade, pessoas muito, muito criativas, muito geniais, conseguem associar com 200 coisas diferentes em 5 minutos.
É impressionante, né? A gente pensar o quanto uma pessoa pode elaborar em cima de um simples clipe de papel e conseguir fazer associações que sejam relevantes sobre uma coisa. Agora, isso vale para qualquer coisa que você pensa, isso vale para as coisas que você faz, vale para os conhecimentos que você estuda em sala, para os conceitos teóricos que você está vendo no dia a dia da sala de aula. Sua capacidade de associar aquilo com outros elementos. Lembrando lá das nossas primeiras aulas que aquilo tem a ver também com o processo de armazenamento na memória de longo prazo. Para guardar uma informação na memória, para lembrar aquilo que você estudou para sempre, não perder mais, você precisa repetir várias vezes aquele estudo, você precisa aplicar na prática aquilo que estudou e você precisa associar com outras coisas, que é o que nós estamos falando hoje, associação de ideias. Como é que eu faço associação de ideias? De duas formas. Uma usando uma simples reflexão. Eu pego um assunto e começo a pensar sobre ele, como a gente está fazendo agora. A gente está pensando no CLIPS. Do que é feito o CLIPS, para que serve o CLIPS, entende? Estamos pensando e associando o CLIPS com todas as coisas que têm relação com ele. Esse é o processo da reflexão. Refletir sobre um assunto gera associações mentais entre o assunto e o que já se conhece, ampliando a possibilidade de gerar novos conhecimentos e fixar o assunto na memória. Então, este elemento da reflexão, tudo que a gente estiver estudando, a gente tem que parar um pouquinho de ler, a cada vez que a gente estuda um conjunto de coisas, e pensar sobre aquilo, refletir, comparar, analisar, correlacionar com aquele conhecimento que a gente já tem, com as ideias que a gente já tem. Isso vai criar o processo da associação de ideias. E tem, além da técnica da reflexão, tem mais uma técnica, a técnica chamada do cosmograma, que é uma técnica de integração conceito-fato. O que você faz? Você está estudando um conceito teórico e aí você procura fatos sobre aquele conceito. Fatos podem ser notícias de jornais, na internet, na televisão, que correlacionem as coisas. Ao colecionar vários fatos sobre um determinado conceito e correlacioná-los, você vai associar ideias, descobrir ideias originais, criar conceitos originais e compreender em profundidade aquele elemento. Por isso que a integração conceito-fato é uma técnica que propõe uma avaliação com visão de conjunto sobre determinado conceito a partir de um recorte atual de centenas ou milhares de fatos relacionados com aquele conceito. E aí, quando você acumula esses achados de fatos, de notícias, somado ao processo de correlacioná-los sucessivamente, você vai gerar uma visão de conjunto sobre aquele assunto e ideias originais e criativas. Para a gente encerrar, vamos dar um exemplo. Você está pensando em estudar lá dentro do seu curso, você quer estudar um pouco mais sobre o processo do aborto. Então você vai analisar o aborto, o que ele é especificamente, você vai analisar a legislação do aborto, o que pode, o que não pode, é proibido, as questões ideológicas, as questões culturais, as questões religiosas. Mas você está lendo em livros técnicos sobre isso. Agora dá uma olhadinha no mundo, no que acontece sobre isso. Pega uma notícia. Fulano de tal fez um aborto porque foi estuprada. Fulano de tal fez um aborto porque o feto era anencefálico, ou seja, não tinha cabeça e ela não queria ter um filho que não tinha um encéfalo. E a outra defende o aborto, outra é contra o aborto. Começa a analisar as notícias e o que o mundo faz a partir daquele conceito. Você vai descobrir coisas interessantes. Por exemplo, você pega uma notícia que aparece assim, o maior índice, a maior estatística de gravidez indesejada no mundo, gravidez de adolescentes que não queriam ter filhos, é na região de Louisiana, nos Estados Unidos, região chamada de Cinturão da Bíblia. E aí você começa a ver, mas o que tem a ver as pessoas ter uma opressão religiosa maior com maior índice de gestação indesejada? Olha que legal, você começa a criar ideias, correlacionar. Mas parece que a opressão religiosa leva a pessoa a esconder os relacionamentos e, portanto, não buscar orientação, ninguém dá educação sexual, a pessoa acaba engravidando sem querer. Será que tudo isso tem a ver uma coisa com a outra? Olha que legal, você não teria pensado nisso se você não tivesse trazido essas notícias, esses fatos, para correlacionar com a teoria do que você está estudando. Isso é a integração conceito-fato. Isso leva a uma associação de ideias e leva à criação de ideias originais. Por isso a importância de você aprender a associar ideias se você quiser desenvolver suas habilidades cognitivas e ser um profissional com muita capacidade e muita competência. Obrigado e semana que vem estamos de novo aqui.